O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Capítulo 3. Manifestações inteligentes. Nos fatos que acabamos de analisar, nada nos revela, com certeza, a intervenção de uma força oculta. Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela ação de um fluido qualquer. Aliás, essa foi a primeira solução encontrada para explicar tais fenômenos e com razão. Parecia muita lógica. Mas outros fatos vieram demonstrar que essa explicação era insuficiente. Esses novos fatos consistem na prova da inteligência que os fenômenos apresentam. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ficou evidente que, mesmo admitindo-se a intervenção da eletricidade ou de outro fluido qualquer, existia a presença de uma outra causa associada. Que causa seria essa? Que inteligência era essa? Foi o que a continuidade das observações nos levou a conhecer. 66. Para que uma manifestação seja inteligente, não é necessário que ela seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que ela venha de um ar livre e voluntário, que revele uma intenção ou que corresponda a um pensamento. O catavento gira porque obedece a um impulso mecânico do vento. Entretanto, se o catavento demonstrar sinais intencionais, se ele girar para a direita ou para a esquerda, rápido ou devagar, atendendo a um comando, será necessário admitir que ele obedece a uma inteligência, e não que ele seja inteligente. Foi o que aconteceu com as mesas girantes. Item 67. Sob a influência de um ou de vários médiuns, vimos a mesa mover-se, levantar-se e dar pancadas. O primeiro efeito inteligente observado foi o de ver os movimentos obedecerem a um comando. Assim, sem sair do lugar, a mesa levantava-se alternadamente sobre o pé que lhe era indicado. Depois, ao cair, dava um número determinado de pancadas para responder a uma pergunta. Outras vezes, sem o contato de ninguém, a mesa passeava sozinha pela sala. Deslocava-se para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, executava diversos movimentos, atendendo às ordens que recebia dos assistentes. Desnecessário dizer que afastamos qualquer suspeita de fraude, que admitimos a perfeita lealdade dos assistentes, atestada por sua honradez e por seu absoluto desinteresse. Falaremos mais tarde sobre as fraudes, contra as quais é prudente estar prevenido. Por meio das pancadas e principalmente dos estalos no interior da madeira, conforme já falamos, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, tais como a imitação das diversas batidas de um tambor, do combate entre tropas, com tiros por fila ou pelotão, de um bombardeio com tiros de canhão, do ruído de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos diversos, das diversas melodias, etc. Como podemos verificar, é um vasto campo a ser explorado. Conclui-se que, se ali havia uma inteligência oculta, ela seria capaz de responder a perguntas, como de fato as respondeu, por meio de um sim ou de um não, de acordo com o número de batidas que se convencionou para cada caso. Essas respostas eram muito restritas, e foi por isso que surgiu a ideia de se estabelecer um número de batidas que correspondesse a cada letra do alfabeto. Assim foi possível formar palavras e frases. Item 69. Esses fatos não podiam deixar dúvida quanto à natureza inteligente das manifestações.
uma vez que foram reproduzidas à vontade por milhares de pessoas e em todos os países. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do interrogador ou até mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como essa inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por meio de pancadas. Desde que se constatou que as pancadas não eram dadas pelos médiums, deveriam ser dadas pelo pensamento. Ora, atribuir as pancadas ao pensamento era admitir um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos aqueles que até então haviam sido observados. A experiência não tardou a demonstrar que essa opinião era inadmissível. De fato, geralmente, as respostas se mostravam em completa oposição às ideias dos assistentes, muito além do alcance intelectual do médium, e mesmo em idiomas que ele ignorava ou fazendo referências a fatos que todos desconheciam. Os exemplos das comunicações espíritas são tão numerosos que é quase impossível que aqueles que delas tenham se ocupado não as tenham testemunhado inúmeras vezes. Citaremos apenas um, que foi nos relatado por uma testemunha ocular. Item 70. Em um navio da Marinha Imperial Francesa, ancorado nos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros até os comandantes, se ocupava com as mesas falantes. Então, tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente do mesmo navio, que havia morrido há 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que espantaram a todos, disse o seguinte, por meio de pancadas: peço encarecidamente que paguem ao capitão a soma de... Ele indicava a quantia que eu lhe devo, que lamento não ter podido lhe pagar antes da minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido da dívida, que, aliás, era muito pequena, mas, ao verificar em seus apontamentos, encontrou o registro da dívida do tenente, cujo valor era exatamente o que foi indicado pelo espírito. Perguntamos, do pensamento de quem essa informação poderia ser o reflexo? Item 71. A arte de obter comunicações por meio das pancadas alfabéticas foi sendo aperfeiçoada, mas o processo ainda era muito lento. Mesmo assim, obtiveram-se algumas comunicações de certa extensão, bem como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Os próprios espíritos indicaram outros meios e a eles se deve o método das comunicações escritas. As primeiras comunicações desse tipo foram obtidas prendendo-se um lápis ao pé de uma mesa pequena e leve, colocada sobre uma folha de papel. A mesa, uma vez em movimento pela influência de um médium, começou a traçar letras, depois palavras e frases. Esse processo foi gradualmente sendo simplificado pelo emprego de mesinhas do tamanho da mão, feitas especialmente para essa finalidade. Em seguida, passou-se a utilizar cestas, caixas de papelão e, finalmente, simples pranchetas. A escrita era tão fluente, tão rápida e tão fácil como a obtida com a mão. Mais tarde, reconheceu-se que todos esses objetos não passavam de apêndices da mão, verdadeiros porta-lápis, que podiam ser dispensados, bastando ao médium segurar o lápis com a sua própria mão. A mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escrevia sob a influência do espírito e sem a ajuda da vontade ou do pensamento do médium. A partir daí, as comunicações do mundo espiritual se tornaram ilimitadas e hoje são tão habituais como a correspondência entre os vivos.
Mais tarde, voltaremos a tratar desses diferentes meios, a fim de explicá-los com mais detalhes. Fizemos um rápido resumo para mostrar a evolução dos fatos que levaram os observadores a reconhecer nesses fenômenos a intervenção de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. Capítulo 4. Teoria das manifestações físicas, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos. Demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, precisamos saber agora como se dá essa ação e como eles fazem para mover as mesas, assim como outros corpos inertes. Item 72. Uma ideia surgiu naturalmente, e também foi a mesma que tivemos. Entretanto, ela foi contestada pelos espíritos que nos deram uma explicação muito diferente do que esperávamos, o que torna evidente que a teoria deles não era reflexo da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia poderia ter ocorrido a qualquer um. Quanto à teoria dos espíritos, não acreditamos que alguma vez ela tenha ocorrido à mente de alguém. Facilmente reconhecemos que, embora mais complexa, a teoria dos espíritos é muito superior à nossa, porque ela soluciona inúmeras situações que não encontravam uma explicação satisfatória. Observação: essa primeira ideia, que surgiu naturalmente, foi a de que os espíritos levantavam a mesa com as próprias mãos, conforme será explicado a seguir. Item 73. Pelo conhecimento da natureza dos espíritos, de sua forma humana, das propriedades semimateriais do perispírito, da ação mecânica que eles podem exercer sobre a matéria e pelo fato de que nas aparições as mãos fluídicas e até mesmo tangíveis agarrarem objetos e transportá-los. Era natural acreditar que o espírito utilizava as próprias mãos para fazer girar a mesa e que a levantava no espaço com a força dos braços. Mas, sendo assim, qual a necessidade de ter um médium? O espírito não pode agir sozinho? Até porque o médium, que geralmente põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou até mesmo nem chega a tocá-la, não pode ajudar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Primeiramente, vamos deixar que falem os espíritos a quem interrogamos a respeito dessa questão. Movimentos e suspensões. Item 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito de São Luís e, posteriormente, foram confirmadas por muitos outros. O fluido cósmico universal é uma emanação da divindade? Não. É uma criação de Deus? Tudo é criado, exceto Deus. Pergunta 3. O fluido cósmico universal é ao mesmo tempo o elemento universal? Resposta: sim. O fluido cósmico universal é o princípio elementar de todas as coisas. Pergunta 4. Ele tem alguma relação com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? Resposta: o fluido elétrico é constituído do fluido cósmico universal. Pergunta 5. Qual é o estado mais simples em que o fluido cósmico universal pode se apresentar para nós? Resposta: para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta. Seria necessário nos elevarmos até os espíritos puros. Na Terra, ele se encontra sempre mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que rodeia os homens. Entretanto, pode-se dizer que o estado em que ele se encontra mais próximo da simplicidade absoluta é o estado do fluido, que é conhecido por fluido magnético animal. Pergunta 6. Já se disse que o fluido cósmico universal é a fonte da vida. Será também a fonte da inteligência? Resposta: não.
O fluido cósmico universal apenas anima a matéria. Pergunta 7. O fluido cósmico universal é o fluido que compõe o perispírito. Não parece que no perispírito esse fluido se acha numa espécie de estado de condensação que, de certa maneira, o aproxima da matéria propriamente dita? Resposta: até certo ponto, sim. Mas o perispírito não possui todas as propriedades da matéria, e a sua condensação é maior ou menor, segundo a natureza dos mundos. Pergunta 8. Como o espírito pode mover um corpo sólido? Resposta: ele combina uma parte do fluido cósmico universal com o fluido animalizado que o médio libera, e que é apropriado para esses efeitos. Observação: esse fluido animalizado que o médium libera hoje é mais conhecido pelo nome de ectoplasma. O fisiologista Charles Richet foi quem, pela primeira vez, denominou a substância que emana dos médiums de efeitos físicos de ectoplasma. Pergunta 9. Os espíritos levantam a mesa com seus próprios braços, de certo modo solidificados, materializados? Resposta: aquilo que você deseja ainda não está nesta resposta. Quando uma mesa se move sob as mãos do médium, o espírito evocado extrai do fluido cósmico universal o que é necessário para dar a essa mesa uma vida artificial, provisória, assim preparada, ou seja, revestida pelo fluido cósmico universal. O espírito atrai a mesa e a movimenta sob a influência do fluido que dele mesmo se desprende, por efeito da sua vontade. Quando o espírito deseja mover-se uma massa, que é muito pesada para ele, pede a ajuda de outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem fazer uso de um intermediário, ou seja, sem utilizar um elemento que o ligue à matéria. Esse elemento, que se chama perispírito, é a chave para todos os fenômenos espíritas de ordem material. Acredito que expliquei com muita clareza para que todos possam compreender. Observação de Kardec. Chamamos a atenção para a primeira frase. O que você deseja ainda não está nesta resposta. O espírito compreendeu perfeitamente que todas as perguntas anteriores haviam sido formuladas para chegarmos a esta última. Faz menção ao nosso pensamento, que de fato esperava por outra resposta, muito diversa, ou seja, a confirmação da ideia que tínhamos de que o espírito levantava a mesa com seus próprios braços.